Olá, tudo bem com vocês? Essa semana nós estudamos a lição número 10, a Nova Aliança. A Nova Aliança é a mais antiga de todas. Ela foi selada com o sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Ela foi feita como promessa lá no Jardim do Éden. Quando Deus arrancou aquelas folhas de figueira e mandou que Adão matasse um cordeiro e com a pele do cordeiro vestiu Adão e Eva. Ali estava a aliança da graça. Ela sempre existiu no Antigo Testamento como promessa de graça e misericórdia e salvação. Se tornou realidade quando Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Ali ela foi selada, conforme está escrito em João 3,16. O verso diz o seguinte: Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. O fundamento da aliança são as mesmas encontrada na antiga aliança. Sempre foi de graça e de misericórdia, com base no amor que Deus tem por cada um de nós. Eis que vem dias, Jeremias capítulo 31, versículo 31. Aqui nós vemos uma profecia que se cumpriu no nascimento de Jesus Cristo. No verso 32, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para o tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram, a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. No verso 33, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha aliança no interior e do seu coração, e a escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aqui Deus fez um concerto, lá no Monte Sinai. Mas depois daqueles dias, passaram 4.000 anos de pecado antes do nascimento de Jesus Cristo. Foi quando Deus enviou o seu Filho. Agora, tudo se torna realidade. A lei já existia na aliança, na tábua de pedra escrita com o dedo de Deus. Agora, Ele nos dá uma nova aliança, onde Ele coloca no nosso coração. A nova aliança, a graça, não invalida a lei. A pergunta é, de quem Deus é Deus? Daqueles que o permitem? De quem Deus é Deus? Daqueles que o permitem, estou repetindo, que o aceitam como seu Salvador. Agora, de quem é o povo de Deus? Aqueles que os aceitam, ou aceita como seu Salvador. No verso 34, Jesus Cristo fala que todos os conhecerão a nova aliança através da pregação do Evangelho para todas as nações, onde todos terão a oportunidade de salvação. Você que sabe, é você que sabe se vai se salvar ou não. Está na sua mão escolher ser salvo ou não. Deus está dando a oportunidade para todos nós. Só depende de mim. Só depende de você. Apocalipse 22, no versículo 17, nos confirma isso. Nós vemos lá que diz o seguinte. Apocalipse 22, versículo 17. Venha quem quiser ser salvo, aceite Jesus como seu Salvador. Agora, a pergunta é o seguinte: o que havia de errado na velha aliança feita no Monte Sinai? Nada. Ela não foi aceita pelo povo de Israel pela graça. Eles confiaram em si mesmo. Conforme está escrito em Êxodo capítulo 19, versículo 8, e Êxodo capítulo 24, versículo 7, e também em Êxodo capítulo 24, versículo 3. Tudo isso faremos, ou seja, quando Deus propôs a aliança,
Eles estufaram o peito dizendo: tudo isso nós faremos, Senhor. A autoconfiança fazia sacrifícios confiando nas suas obras, ou seja, a salvação pelas obras. Mas nunca se esqueçam, obras nunca salvou ninguém e nunca salvará. A aliança foi quebrada quando Moisés desceu do monte e o povo estava adorando o bezerro de ouro. Justamente ali, a aliança foi quebrada. Jeremias, versículo 32. Deus permitiu que eles quebrassem a aliança para que eles sentissem a sentença de morte. Quando eles sentiram, eles foram entender todas as alianças que foi feita e foi dada de graça. Mas não houve entendimento por parte de homens. Assim como não há hoje. Deus tem uma aliança comigo, tem uma aliança com você. Mas muitos de nós não entendemos essa aliança. Toda aliança que Deus fez, ela foi dada de graça. Nunca devemos nos esquecer que a graça não é de graça. Tem condições a serem cumpridas. Jesus Cristo é o nosso tudo. É a graça, a misericórdia, é a salvação, nosso protetor, nosso guia, nosso juiz, enfim. Jesus Cristo é o nosso tudo. Basta nós nos apegarmos a Ele. Romanos, no capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: eles mostram as obras da lei escrita em seus corações, testificando juntamente as suas consciências e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Aqui Paulo está falando dos gentios. Mas e os que nunca ouviram falar de Deus? Nunca viram falar dos 10 mandamentos? Como ficam essas pessoas? O Espírito Santo mostra e coloca em seus corações, conforme está escrito em Romanos, no capítulo 2, versículo 12 e 13. Também em Romanos, no capítulo 2, versículo 14, mas os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei. Que coisa, hein? Os gentios não tinham lei, mas faziam as coisas naturalmente, como se fosse lei. Por quê? Por causa da interferência do Espírito Santo. Aí nós vemos lá no versículo 15 também de Romanos, no capítulo 2, mas eles mostram a obra da lei, escrita onde? Em seus corações. O Espírito Santo de Deus, como nós vimos anteriormente, escreve no coração dessas pessoas. E lá no versículo 15 diz e confirma: mas eles mostram a obra da lei escrita em seus corações. Mateus capítulo 5, versículo 17 diz que o próprio Jesus cumpriu a lei. No versículo 18: enquanto existir os céus e a terra, nada será omitido da lei. No versículo 21, assim dizia a tábua de pedra, escrita em letras pelo dedo de Deus. No versículo 22, eu, porém, vos digo, a lei e o espírito da lei envolve pensamento, raiva, rancor e etc. Entenda isso. Se você tem um pensamento mal contra o seu irmão, contra o seu próximo, se você tem um rancor contra o seu próximo, contra o seu irmão, contra qualquer pessoa, você já está em pecado. No versículo 28,
Diz: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério. Em outras palavras, você não precisa se relacionar com a mulher. Se você olhar com intenção impura, você já cometeu adultério. No versículo 32, diz o seguinte: aquele que repudiar sua mulher comete adultério. Jesus Cristo ofereceu a graça no passado e nos oferece hoje. Só depende de cada um de nós. Nós vimos também na lição que fala sobre obras do coração. Deus trabalha na nossa mente e no nosso coração, introduzindo o que é santo na nossa mente para fazer o que, como Jesus fez. O foco é o coração humano. Em todos os acontecimentos, Deus anuncia propondo uma nova aliança. Então Deus trabalha na minha mente e no meu coração, introduzindo em nossa mente tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é santo, para que nós possamos fazer como Jesus Cristo fez. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, diz: então eu lhes darei um mesmo coração, e um espírito novo porei dentro dele. Aqui vemos uma aliança sendo feita por Deus. Deus está dizendo para mim e para você que quando nós o aceitamos como seu Salvador, Ele nos dá um novo coração. E Ele coloca dentro desse coração coisas boas, coisas sadias. Agora, de que forma Deus coloca essas coisas dentro do nosso coração? Através do Espírito Santo. Salvação pela graça não anula a lei, mas coloca em nossos corações através do Espírito Santo. Nós temos na lição também, nos fala da antiga e nova alianças. Nós temos Antigo Testamento, Novo Testamento, nós temos o santuário terrestre, santuário celestial, Nova Jerusalém, Velha Jerusalém. Antiga e nova aliança envolve quem? Todo o povo. Envolveu o povo da época passada, envolve o povo da época atual, né? Então nós vemos que Isaías capítulo 56, versículos 6 e 7, no verso 6 diz o seguinte: aos estrangeiros que se achegam ao Senhor para o servirem, olha bem, aos estrangeiros. Muitas vezes pensamos que somos nós que estamos dentro da igreja, né? Não, aos estrangeiros, pessoas que estão lá fora, mas se achegarem ao Senhor, serão aceitos por Deus. No verso 7 também diz o seguinte: também os levarei para o meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Ainda em Isaías 56, versículo 2 diz: todo homem que guardar os meus estatutos será bem-aventurado, ou seja, os meus mandamentos. Se você guardar tudo aquilo que Deus quer que você guarde, você será um homem bem-aventurado no mundo em que você vive. A lição também nos fala sobre uma aliança superior. Por que superior? O que existe de superior nessa aliança? Nós vemos lá em Hebreus porque a aliança ela é superior. Hebreus capítulo 8, versículo 6 diz o seguinte: mas agora alcançou ele o ministério tanto mais excelente. Ele quem? Jesus Cristo. Alcançou o quê? O santuário celestial. Hebreus, no capítulo 8, versículo 2,
E ele está como ministro deste santuário. Ainda em Hebreus, no versículo 4, diz: ora, se ele estivesse na terra, nem sacerdote seria. Por quê? Porque Jesus não era da tribo de Levi. Por isso a aliança é superior. Não trabalha com sangue de animais, mas com o próprio sangue de Jesus. Lá no passado, trabalhava-se com sangue de animais. Depois que Jesus veio e morreu na cruz, ele está trabalhando com o quê? Com o seu próprio sangue, defendendo e nos dando a oportunidade de uma salvação. No versículo 7, confirma o seguinte: pois se aquela aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda aliança. E no versículo 8 diz: mas virão dias em que estabelecerei uma nova aliança. Esse dia, irmãos, já chegou. Pare para pensar. Virão dias, foi falado lá atrás no passado, mas esse dia já chegou. Jesus Cristo já veio, Jesus Cristo já morreu, Jesus Cristo já ressuscitou, Jesus Cristo já está no céu. Então esses dias já chegaram. Interessante que quando foi dito isso, era apenas o quê? Uma promessa lá no Antigo Testamento. Mas agora, no Novo Testamento, na atual situação, é uma realidade. A lei existe para os que são filhos e filhas de Deus. Mas o sacerdote da nova aliança. Quem é esse sacerdote da nova aliança? Nós vemos que a antiga aliança era da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá. Jesus Cristo foi feito sacerdote porque Deus ordenou e o nomeou, assim como ordenou e nomeou Melquisedeque no tempo de Abrão. Foi escolhido por Deus. Ele não era Jesus, era um rei escolhido. Não era da tribo sacerdotal, não nasceu sacerdote, não era da tribo de Levi, pois a tribo de Levi, naquela época, não existia. Como está escrito em Hebreus capítulo 7, versículo 1. Melquisedeque representava Jesus, era um rei da justiça e da paz, escolhido por Deus. Em Hebreus, no capítulo 7, versículo 3, diz que era sem pai, era sem mãe, sem genealogia sacerdotal. Temos que entender isso. Ele era sem genealogia sacerdotal. Mas foi escolhido por Deus. Jesus Cristo é o meu sacerdote, é o seu sacerdote, assim como foi Melquisedeque no seu tempo. Interessante isso, né? Jesus hoje é o sacerdote de todas as pessoas, de todas as tribos, até da tribo de Levi, do qual ele não era da tribo de Levi, mas hoje ele é sacerdote. Por quê? Porque Deus assim o fez. Como fez com Melquisedeque no tempo dele. Ele era um rei de todas as pessoas daquela época. No dia 16 de Nisan, Jesus Cristo apresentou as primícias diante do Pai. Quais foram essas primícias? Aquelas pessoas que
ressuscitaram com ele na sua ressurreição, que está lá em Mateus, no capítulo 27, versículos 50 a 53. Se você ler lá, você vai ver que aquelas foram as primícias que Jesus Cristo apresentou ao Pai. E o interessante é que Jesus Cristo inaugurou o santuário celestial 50 dias após o acontecimento do Pentecostes. Meus amigos e meus irmãos, a lição é muito bonita. Nós vimos aí que a aliança, a nova aliança, é uma aliança que é introduzida dentro do meu e do seu coração, quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Por isso que é uma nova aliança. Porque é colocada dentro do meu coração e do seu coração. Nós temos isso conosco. Mas para termos isso, nós temos que aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso juiz, como nosso Redentor. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo final de semana. Se você gostou dessa lição, participe com as pessoas, com seus amigos, com seus parentes, com seus irmãos. Que Deus te abençoe e fique com Ele.